Boa noite, boa tarde a todos os nossos amigos para mais um Evangelho no Lar. Vamos aguardar os nossos amigos, né? Que vão chegar. Olá, Tati, tudo bem com você? Seja bem-vindo, bem-vinda, né, no nosso Evangelho do Lar. Acho que o José também entrou. O José também? Não tô enxergando direito. Tá ali embaixo, o cara. Ah, José, boa noite, seja bem-vindo. Vou pegar o nosso Evangelho. Olha, vou dizer para vocês que eu encontrei na livraria um Evangelho que tem umas letras que eu, assim, me apaixonei. Ela é enorme, é muito boa para a gente poder fazer o Evangelho. Ó, as letras bem grandona. Muito bom, nós temos lá na livraria. Saudades, Tati. Saudades também. E eu gostei, a tradução é de Guilherme Ribeiro, né? Que a FEB recomenda. Oi, Bebel. Oi, Marileide, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao nosso Evangelho. Vamos aguardar a nossa amiga Graça. Oi, Beatriz, boa tarde. Boa tarde, boa noite, né? Hoje qual é? O capítulo? Hoje, vamos lá, quem quiser pegar o Evangelho, hoje nós estamos ainda no capítulo 3, mas no item 16. Quem quiser acompanhar, né, estejam à vontade. Vamos pegar também a nossa água. Ainda tem Me deu um soninho agora. Para quem precisar de água fluidificada, né? Deixa aí do ladinho, ou um copo, para depois do Evangelho também possam tomar. Eu já até preparei aqui A Graça está falando comigo, se Você alguém... vai aí, ó. Ah, tá. A Graça vai... Olá! Olá, tudo bem? Como Bem, você? estamos? Graças a Deus. Como passaram a semana? Bem. Graças a Deus. Tem Os que estar filhos bem. É no temos. trabalho de Cristo. Tem os seus reveses, as suas pedras, mas a gente pegar essas pedras, construir muro e vai-se vai. Vai. Com certeza. Estamos aí e o planeta aí de provas e expiações caminhando para o mundo de regeneração. Então, Claro. cada dia é um dia, né? E a gente vai vivenciando de acordo com as dificuldades, com as tarefas, não é? Eu ouvi uma vez uma pessoa dizendo, eu falei assim, poxa, tantos problemas. Não, você não tem problema, não. Você tem tarefas. Então a gente vai Lição, né? resolvendo, né? Você tem As lições, nossas, né? nós vamos tentando e resolvendo as nossas tarefas no dia a dia, umas mais difíceis, outras mais fáceis, mas são tarefas que nós temos que cumprir. E assim, é orando que nós enfrentamos todas essas tarefas no nosso dia a dia. Né? Então, sejam Graça, todos bem-vindos, uma boa noite para todos no nosso culto do Evangelho no Lar. boa noite a todos. E olha só, além de nós termos tarefas, a gente ainda tem lição de casa. A gente
Tem muita lição de casa. Aqui, eu quero fazer uma propaganda na nossa livraria espírita. Sim. Individual, tá contando pra todo mundo. Essa Graça, propaganda. eu tô Tá contando contando, pra galera no início da slide. eu tô fazendo muita propaganda porque eu achei o Evangelho no Lar ideal para mim. As letras são enormes. Sim, É Boa, muito, eu tenho que. Muito bom. é a muito bom. nova. Ela está com uma nova nomenclatura, né, Tá. de amagradura, né? Ela É, está linda, está muito tá. bonita, letras É umas boas. letras grandonas. Ele tem escrito igualzinho esse evangelho que você tem, só que as letras é maiores, ele está muito bonito. Digno Redeem. Tá, Muito tá gostei. sim. E Então, quem é se um interessar, livro de cabeceira, né? É pois um é, livro isso de mesmo. cabeceira. Aliás, as obras básicas, elas nos dão um suporte muito grande, principalmente quando a tarefa é difícil, mais pesada, não é? Aí a gente pega o Né? Evangelho e pega as obras Isso espíritas e o Espiritismo nos dá, a doutrina espírita nos dá um suporte, uma base muito grande, não é é? verdade. É. Embora todas as religiões, o importante é confiar em Deus, né? Confiar Verdade. em Deus. Então, Michele vai começar com a leitura da página e a oração para darmos início. Vida Com feliz. certeza. Opa. Mantém-te apresentável de forma simples e higiênica. Confunde-se muito humildade com imundície, dando-te imagem a desculpas lamentáveis. Da mesma forma, se pensa erradamente que boa apresentação pessoal é requinte ao modo afetado. As vestes de Jesus resplandeciam nas esculturas, demonstrando a pureza dele e o seu poder, refletidos no traje modesto que usava. Nunca enfermou e jamais se apresentou de forma desagradável ou que surpreendesse pelo exotismo. À semelhança dos amigos, vestia-se com a indumentária da época, porém, emprestava-se-lhe a sua irradiação superior. O teu magnetismo se exteriorizará, acentuando ou diminuindo a tua aparência, que te merece o zelo competente. Então, para a gente é isso, a gente se preocupar com a nossa aparência, que humildade não é o mesmo que se apresentar de forma anti-higiênica, né? Porque às vezes a gente até fala assim, pô, mas aquela pessoa tá bem, né? Ela não tá suja, não sei o quê, então ela não é tão pobre assim, isso não é verdade. Não, não é necessário que você tenha uma condição superior, então cuidar das suas coisas com zelo, e com cuidado, né? Então a gente precisa mudar esse tipo de pensamento. E a gente sempre se preocupa. Aí ele fala aqui de Jesus, que eu acho legal, né? Que Jesus sempre se preocupava com isso, ele tinha toda aqueles costumes de higiene que os judeus tinham. Ele sempre estava bem vestidinho, arrumado, limpo. Então, o que realmente caracterizava Jesus era a sua irradiação superior. Diz que as pessoas ficavam até meio paradas quando chegavam perto dele. O Que era forte. importante é a higiene. O importante é você se manter limpo. Agora, se a roupa está mais desgastada, mas se você se apresenta limpa, é o importante, né? Você não precisa ostentar a riqueza nas suas vestes. Você precisa ostentar a higiene, não é? E mesmo quando aqueles que não podem ou estão em condições de não ter essa higiene, Jesus nunca desfez de ninguém, né? É um aconselhamento aí de que nós devemos preservar a nossa imagem não pela ostentação, mas pela humildade dentro dos padrões normais de convivência com a sociedade. Não é? Isso aí. Então, vamos fazer a prece, Michele? Então, tá bom. Vamos fazer a prece. Como sempre, agradecendo a espiritualidade por esta oportunidade, que os bons amigos possam estar conosco e nós com eles no decorrer da semana que virá, enfrentando as lutas e os desafios que o nosso planeta de provas e expiações nos traz. Então, que nós tenhamos força e resignação para agir com discernimento. Pedimos também a proteção dos bons amigos a todos aqueles amigos que estão aqui conosco, aos seus familiares, aos seus lares, que eles possam ser visitados e receber as bênçãos da espiritualidade superior. E que o nosso país também possa receber
as bênçãos da espiritualidade, já que estamos nos encaminhando para a escolha de novos representantes do nosso país. Então, que a Falange de Ismael possa estar com todas essas pessoas que estão se dedicando a essa missão de cuidar e gerenciar o nosso país. Muito obrigada, bons amigos. Que assim seja. Então vamos lá pegar o nosso evangelho, nós estamos no capítulo 3 ainda, e vamos iniciar o item 16, que vem falando sobre, vai falar, né, sobre os mundos regeneradores. Mas dando uma pinceladinha aqui, no domingo passado nós fechamos aqui os mundos de expiações, e o mundo de expiações e provas, em que falavam que nós já passamos, né, no mundo primitivo, nós estamos então nesse mundo de provas, de expiações, que ainda tem muitos vícios, né, e que demonstra, infelizmente, a nossa imperfeição moral, mas estamos melhorando, estamos conquistando, estamos seguindo adiante, expiando nossas faltas, com o trabalho, para lidar com essas misérias. E para irmos agora nesse mundo de regeneração, a qual nós vamos estudar agora, tá? Então, nós vamos iniciar a leitura do mundo de regeneradores. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e aprovação, mas também os há mais miseráveis e melhores, como os da de transição, que se podem denominar de regeneradores. Graça, a gente pode falar, né, um pouquinho sobre esse mundo de transição? Catarina, ele começa, né, essa mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, é muito bonita. Ela começa muito bonita. Entre as estrelas que cintilam nos céus azulados, quantos mundos há? E aí a gente nos lembra de Jesus. Há muitas moradas na casa do Pai. Não é? E a gente fica esperando que essa morada seja igual à nossa. Graças a Deus que a nossa já passou por uma transformação que deixou de ser primitivo, está num momento de grande transição, onde a separação entre o joio e o trigo estão mais vistas por todos. Então, está sendo colhido realmente o trigo no meio do joio. Nós percebemos mais o joio do que o trigo, mas há muito trigo espalhado pela terra. Há muitos espíritos de grande escol passando e deixando um rastro de luz, iluminando a nossa morada, o nosso planeta, que no meio de todo esse universo é mais uma morada do Pai. E nós aqui nos encontramos. Então, quando os astronautas se afastam, ou quando pode ser visto por esses grandes instrumentos que estão no espaço para desvendar os mistérios do universo, ele é muito bonito. Eu me lembro em 69, quando o Louis Armstrong chega à Lua, ele diz que a Terra é azul. Ela é linda. Então, quando nós olhamos numa noite de luar, a Lua cheia, a gente fica, né, embevecido com tudo isso. Mas serão moradas sem ninguém? Que tipo de ninguém é esse que nós acreditamos que tem que ser como nós? Tem que ter mãos, ter as nossas feições, ter a nossa... Não! São mundos adiantados onde a matéria já não é tão densa quanto a nossa,
já é mais rarefeita, não é? Como também há mundos menos felizes. Como nós olhamos lá no nosso passado, como éramos, e que hoje você olha, puxa vida, como que nós éramos, como era difícil ter vivido naquela época. Não é? Hoje nós já temos muito mais condições de sermos mais felizes do que naquela época. Claro. Hoje você, né, não tinha recurso nenhum. Estou falando do mundo primitivo. Mas se nós formos há 500 anos atrás, não é? 500 e poucos anos atrás, nós vamos pensar assim, como que era a nossa terra naquela época? Não é? Quais as dificuldades que foram enfrentadas? Então, é preciso que a gente se interneça com isso. Entre as estrelas que cintilam nos céus azulados, quantos mundos há como o vosso, destinados pelo Senhor para expiação e provas, mas há também entre eles mundos muito mais felizes, assim como também Jesus não fala, meu Pai trabalha e cria incessantemente. Então, há mundos também primitivos que nós sabemos que os espíritos que são recém-criados precisam de passar por aquele momento de transição também física, moral e espiritual, como nós estamos passando e já chegamos até aqui, graças a Deus, não é? Continuemos? Melhorando a cada dia. Cada turbilhão planetário a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum arrasta consigo seus mundos primitivos, de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já se vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do livre-arbítrio. Então, ele está continuando falando sobre os mundos primitivos, né? Que essa criança aí recém-nascida e tá colocada ignorante, né? Ignorante, tá falando do bem e do mal. E com grande liberdade de escolha, né? Como nós. Esse sistema solar, né? Que nem ele fala, né? Está girando em torno desse sistema solar nosso. Mas há os que sucumbem. E Deus não as quer por aniquiladas. Eles permite irem para esse mundo onde de encarnação em encarnação elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes fora destinada. Aí a gente também comentou, né? Na semana passada, eu acho, que a gente falou sobre capela. Sim. Né? Foi um mundo que passou pela transição planetária, não é? Deixou de ser um mundo de criaturas que não centravam no mundo de renovação, que não queriam se regenerar. Então, foi dado a eles, porque Deus é bom e justo, foi dado a nós e a eles, né, a oportunidade de nascermos num planeta, um berço que foi preparado para acolher tanto os espíritos capelinos como aqueles que estavam sendo criados. Muitos espíritos também foram criados aqui no nosso planeta. E isso há trilhões e trilhões e trilhões de anos atrás, né? Nós não podemos nem imaginar essa idade cronológica real da Terra. A ciência cada dia avança mais, porém ainda não se chegou a um denominador comum de quantos anos a Terra tem. Não é? Então, nós ainda estamos explorando o nosso planeta e descobrindo coisas incríveis, como no mar, né? No espaço, na própria Terra. Quantas coisas nós estamos descobrindo que ainda são estranhas para nós.
não é? Então, o próprio planeta ainda é estranho para nós. Ainda precisamos aprender a lidar com toda essa riqueza do nosso planeta, com esse berço, né, que nos acolheu e ainda nos acolhe, e esperamos que possamos ainda caminhar nele por mais algum tempo. Você vê, é interessante isso que você falou, que até hoje a gente descobre muitas coisas no nosso planeta. As estiagens, né, que está acontecendo, essa seca, está se descobrindo, né, debaixo dos rios ainda vários fragmentos, várias coisas, né, de antigos que está descrito, grafado, que eles estão descobrindo por conta dessa, infelizmente, da estiagem. Mas está sendo descoberto. Sim. Né? Sim. Catarina, eu estive num lugar chamado Pocinho, na Paraíba, no interior mesmo, né? E lá, você sobe uma serra, para chegar em Pocinho, você leva umas 5 horas de viagem do mar até lá. Nossa. E o que mais você encontra lá nesse local são conchinhas do mar. São pedrinhas que você acha no mar. Então, ali já teve mar. Né? Há quantos milhares, bilhões de anos atrás? Ali já foi mar. Olha não é? Então, nosso planeta está sempre modificando. Não é? A geografia já está bem mais diferente de quando nós estudamos. Por quê? Vulcões, terremotos vão mexendo com a parte estrutural da Terra. Porém, é inútil? Não é? Tudo que é feito por Deus é útil para nós. E mesmo as maluquices que o homem faz, né? Porque fazemos. Nosso meio ambiente está tão agredido pela nossa inconsequência. Né? Mesmo assim, Deus é bom. Ele nos dá a capacidade de renovar aquele espaço. Não é? Eu estava vendo ontem uma caravana retirando lixo do mar. Não é? Quantas coisas. E aí teve uma pessoa falando quantos cotonetes eles tinham pego na beira do mar. Quer dizer, ainda somos inconsequentes. Há fotografias de satélites mostrando o lixo do mar em determinados locais, quilômetros e quilômetros e quilômetros de garrafa PET, de sacola. E isso aí que a gente faz, tornando o nosso mundo difícil de convivência, pela nossa incapacidade de compreender, nós temos que cuidar dele. Cuidar, né? Vamos tirando o joio, vamos deixando o trigo, vamos colhendo o trigo e fazendo desse trigo um pão nosso, né? Para o corpo e para a alma. Não é? Nós estamos muito preocupados só com o corpo, quando deveríamos nos preocupar mais com os nossos espíritos. Não é? Verdade. Então, agora nós vamos entrar no número 17, porque ele vem falando também sobre o mundo regenerador. Está no mesmo item, né? Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Olha que maravilha. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes, vê-se escrita a palavra amor, perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Quer que continue, Graça? Pode continuar. Tá. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora de felicidade.
O homem lá é ainda de carne, e por isso sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, porém, sem as pungentes angústias da expiação. Vamos lembrar que o nosso mundo de provas e expiações, a gente está bem no início de ir para esse regenerador. Né? Então, o nosso planeta vai para o mundo de regeneração. Para a gente ter essa localização. A gente não precisa ir para outro mundo de regeneração. Vamos pensar nós aqui. Então, vamos continuar. Comparados à Terra, esses mundos são bastante vistosos, e muito dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescência após a moléstia cruel. Contudo, menos absorvido pelas coisas materiais. O homem divisa melhor do que vós o futuro, compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor, aos que deles se mostram dignos. Quando a morte lhes houver de novo ceifado os corpos, a fim de lhes outorgar verdadeira vida, então liberta a alma pairará acima de todos os horizontes. Não mais sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste, a aspirar as emanações do próprio Deus, nos aromas de amor e de caridade que do seio emanam. Então, a gente acha, primeiro que estamos, até demarcaram data de onde, quando o planeta seria de regeneração. Gente, a gente tem que ler e estudar toda a estrutura de um texto e não ficar recortando palavras, textos. Quando o Chico fala em 2050 e poucos, que nós já entraríamos numa era de renovação, ele completa, que dependeria da humanidade. Que tudo, você prepara tudo para dar certo, mas chega e você compõe toda a estrutura de um bolo. Aí chega alguém lá, bota sal grosso. O que vai acontecer? Não vai dar liga, não vai dar. Então, nós somos responsáveis para que esse mundo de regeneração chegue até antes de 2050 e pouco. Entendeu? Nós somos responsáveis. Porque no mundo de regeneração também haverão pessoas, haverão espíritos que ainda trazem a semente do mal. Ah, sim. Entendeu? Então, nesse momento que o espírito ainda não perdeu completamente o domínio do mal sobre ele não avança, mas também não recua. Então, é preciso que a gente crie na nossa mente o que nós precisamos fazer para que cheguemos a esse momento de vermos uma humanidade regenerada. E a gente acha que tem que regenerar o planeta. Nós temos que... A regeneração é a autorregeneração. O que eu posso fazer para que esse céu estrelado fique mais bonito, fique melhor e eu possa ter melhores condições de vida? Porque não adianta, Catarina, eu ter, e amigos que estão aí me seguindo, que podem até colocar as suas opiniões também, escrevê-las, né? Eu posso ter tudo, materialmente falando. Se eu não tiver paz e saúde, eu vou ter aquilo tudo à minha volta e vou estar numa situação de tristeza, de depressão. Por que nós estamos ouvindo falar tanto de suicídio? Nós estamos no Setembro Amarelo, né? Que é o mês de valorização da vida, em que nós falamos muito sobre a depressão, aquilo que leva você
a deixar de querer viver nesse corpo que você pediu tanta oportunidade de ter na espiritualidade. Certamente, muitas pessoas não estão se suicidando porque estão completamente desvalidas da sorte. Se assim fosse, nós íamos encontrar muita gente que está nas ruas, que estão nas ruas, dormindo nas ruas, se matando. É verdade. E não é assim. Entendeu? Claro que há uma tendência ao suicídio pelo alcoolismo, pelo uso de droga, mas quantas pessoas nós estamos ouvindo no nosso contexto de sociedade, de coisa, estamos ouvindo falar que tentou o suicídio, que se suicidou. Aí você vai saber, a pessoa tinha até uma condição razoavelmente boa. Então, não é isso que nos leva, mas é a angústia, é exatamente a falta de você depurar em você os seus valores, de confiar em Deus. E aí, acreditar em Deus é uma coisa, confiar em Deus é outra muito diferente. E eu me lembro de uma história que eu acho que foi até o Haroldo Dutra que contou numa das palestras dele, que Francisco de Assis vinha de uma caminhada muito difícil, e estava um inverno rigoroso, com muita neve, e ele bate à porta de um mosteiro. E até o Haroldo brinca muito que quem tem a chave do portão, quem é o porteiro, tem grande poder. E aí o porteiro abre a portinha e diz assim, quem é? Ele diz, Francisco. E Francisco, com o amigo dele, um frei, que o seguia, né? Um seguidor da sua filosofia de vida, mas já muito cansado, já deprimido de tanta fome, de tanto frio, numa situação, né? Se eles continuassem ali, eles iam morrer. E aí, Francisco começa a pular, e o Frei diz para ele, o senhor está doido? O senhor está pulando por quê? E ele pulava e gritava, é Francisco, e pulava. E aí ele parou e disse assim, o Frei perguntou a ele assim, o senhor tem fé em Deus? O senhor confia em... Não, o senhor acredita em Deus? Porque não é possível, nós viemos acreditando tanto que Deus ia abrir essa porta para a gente. Ele falou, não acredito. Eu confio em Deus. E aí, abre-se a portinhola. É Francisco mesmo, gente. Abre a porta. E Francisco entra porque o frei lá, que mandava em tudo, tinha ouvido os gritos e os pulos dele, alertou. Então, quantas vezes nós ficamos... Porque o frei ali do lado ficou olhando, é maluco. Quantas vezes nós precisamos confiar em Deus, mas pular. Pular quer dizer, faça a sua parte, se agite para que você possa conquistar, sair daquela situação. E existem vários tipos de situações que nos levam nesse mundo de provas intensas e expiações pela qual a gente está passando, nos levam realmente a momentos tão difíceis que você pensa, como é que eu vou passar por isso? E aí é preciso que você confie em Deus, porque isto vai passar, porque tudo passa. E aí a gente tem que orar. A saída é a oração, não é? A saída é confiar em Deus, acreditar, né? A gente precisa confiar que Ele está ao nosso lado, que Ele está no comando, que Jesus está aqui, nos ajudando a ter forças para sairmos das dificuldades. E é preciso parar da gente achar que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Nós estamos vivendo numa sociedade em que eu acho que eu tenho que ter a tua vida, Catarina.
Não Eu é? daqui de fora acho assim, nossa, a Catarina deve ter um vidão. É, A Michele, nossa, a Michele deve ter um vidão. Mas eu não estou dentro do seu lar para verdade, saber as dificuldades, dentro do seu verdade. trabalho, o convívio que nós temos, até dentro da nossa casa espírita, nós temos Oh, grandes tarefas e grandes tarefeiros que, como nós, que damos trabalho a Deus. claro. E a gente, das vezes, né, Graça, acha que, das vezes, a outra casa espírita, né, não tem problemas, Tem é tranquilo. problema. Não, todos nós temos os nossos desafios a passar. Os irmãos que temos que passar. A casa pode ser pequena ou grande, é tudo igual. Exatamente. Comentaram aqui, ó. O Alcimar falou, é botar em prática os ensinamentos do Evangelho. Exatamente, Alcimar. É isso. É a gente Verdade. confiar em Deus. É a gente saber que Jesus nos ensinou como proceder. E veio Kardec, veio o Chico, veio essa doutrina que abre para nós o mundo espiritual. A melhor coisa que nós podemos aprender é amar a si mesmo, e aí você não chega ao suicídio, porque você ama, mas não é aquele amor de vaidade, né? É que eu tenho que me amar e lá me encher de fazer 200 plásticas. Não, é amar você para ter o cuidado com a sua alma, porque você é o espírito que está nesse momento no corpo, não é? E cuidar do outro. Foi isso que Jesus nos ensinou. Confúcio já dizia isso, né? Que nós deveríamos dar o nosso melhor. Qual é o nosso melhor? Para nós mesmos e para o outro. Não é? Benevolência é o bico. Benevolência para com o próximo, indulgência para com as faltas alheias e perdão às ofensas. Não é? O dia que nós fizermos isso direitinho, está lá. Não é? Está no Evangelho segundo o Espiritismo. O dia que nós tivermos benevolência, indulgência e perdão, nós seremos melhores, espíritos melhores, mais afinados, né, com as leis de Deus. Enquanto nós estivermos em caminhos, à beira do caminho do Cristo e não no caminho do Cristo, nós estaremos num mundo de provas e expiações. Mas há caminho. Então, graças a Deus. Eu espero que a gente tenha dissecado um pouquinho mais esse item 19, porque semana que vem a gente já vai. Eu não terminei o 19. Eu não terminei. Você foi até. Ah, eu não fiz o 18. Né? Não falei sobre o 18. Mas semana que vem a gente termina o 18 e já começa o 19. O 19. Tá. Então tá. De toda maneira, o 18 eu acho que ficou bem explicadinho. Ficou bem. A leiturinha né? Então, pouquinha o mundo regenerador é um mundo intermediário entre de expiação e prova e o mundo mais feliz. Isso não quer dizer felicidade completa. Não. Não. É bem complicado. Vamos pegar a nossa vida. Está aqui as minhas. A nossa oração. Hoje é você. Hoje sou eu. Deixa eu ver aqui. Vou botar uma musiquinha aqui. Bota uma musiquinha. Tá bom? Tá ótimo. Tá bom para ouvir? Tá. E agora? Tá ótimo. Vamos então, meus irmãos, meus amigos, fechar os nossos olhos do corpo, abrir os olhos da alma e agradecer ao nosso Pai Maior pela grandiosa oportunidade de estarmos encarnados, de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus para este Evangelho, convidando a espiritualidade amiga a estar aqui ao nosso lar, para que possam ir a cada cantinho e retirar os pensamentos negativos, retirar esses miasmas, retirar irmãozinhos, possíveis irmãozinhos que possam estar na sua ignorância,
a nos prejudicar e até a prejudicar a eles, levando-os para hospitais ou locais onde eles possam ser ajudados, pedindo também aos enfermeiros, aos médicos espirituais, que venham fluidificar a nossa água, trazendo até elas sais minerais, remédios, vitaminas, para que quando delas bebermos, possamos ter as nossas células mais equilibradas com as células divinas do universo maior, para que possamos ter a nossa mente mais equilibrada, o nosso coração mais amenizado das dores, ter a visibilidade melhor da nossa caminhada, para sabermos tomar atitudes melhores. Também pedindo aos médicos que tenham a nos aplicar um passe fraterno, a nós e a todos os nossos familiares que compõem em nosso lar, em qualquer ambiente que eles estiverem, que possamos receber esse passe curativo, não só do corpo, dos nossos órgãos, das nossas células, como do nosso espírito, aprendendo e tendo o esforço necessário para respeitar e compreender melhor os nossos irmãos de caminhar, entendendo melhor os nossos problemas, sabendo quais atitudes tomar para não nos prejudicar ou prejudicar ao outro. Que possamos ter, Senhor, a visão ampliada de entender as nossas provas e expiações, de seguir adiante mesmo dolorido, mesmo que caiamos tantas vezes, que possamos levantar sempre com a fé e a esperança de que nada nos acontece por acaso, e que Deus não nos dá o fardo mais pesado do que possamos carregar. Ele nos dá o fardo necessário, que possamos ter a força também para trabalhar, para nos compreender, compreender os outros, para que possamos, Senhor, arregaçar as mangas, não ter medo, nem a preocupação em excesso, para que sigamos adiante com muita fé e esperança, que Deus nos ajuda. Buscando, encontraremos na fé, na oração, na certeza de que tudo passa, tudo, toda essa tarefa, todas essas lições de casa que temos é para o nosso melhor. Assim, então, Senhor, abençoe a todos, abençoe aos nossos lares, aos irmãos que possam estar escritos nos cadernos de prece, aos irmãos que passam os nomes pela nossa mente nesse momento, pela nossa humanidade, pelos nossos governantes, que possamos ter a fé e a esperança convicta de que tudo é o melhor para nós. Tudo é o melhor para que possamos progredir, hoje e sempre, Senhor. Fique conosco em nossos corações e em nosso lar, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Deixa eu abrir aqui para você. Isso, amiga, né? Que bom que a gente pôde levar mais um dia, né? Mais um domingo, nosso cultinho do Evangelho no Lar. Que todos fiquem com Deus. Confiem em Deus. Isso. Né? Coloque as suas mãos, a sua vida nas mãos de Deus. E tudo vai passar. Né? Maria Santíssima está aí com o seu mantinho para nos agasalhar. Ah, com certeza. Eu procuro, né, Graça, tentar resolver o melhor que nós podemos resolver. Aquilo que a gente não consegue resolver, que a gente coloque, né, sobre o auspício de Deus, que Ele vai nos ajudar a achar a solução no momento certo e na hora certa. É assim. Eu tive uma amiga agora que eu pedi a ela, você reza para... Faz uma oração para fulano, está precisando de cura. Ela falou, não, eu vou colocá-lo nas mãos de Deus. Seja feita a vontade do Pai. Porque a gente sempre pede assim, eu quero isso, quero aquilo, aquilo. Não. Senhor, eu estou aqui, a minha situação é essa. Seja feita a tua vontade. Assim como Maria colocou, seja feita a sua vontade.
Então, tenhamos uma semana dentro da vontade de Deus, né? Que Ele possa nos utilizar para fazermos o bem, né? E nos frear quando os nossos instintos forem superiores à nossa vontade de servi-lo. Isso aí. Muita paz, fiquem com Deus. Uma boa noite para vocês. Tchau, tchau.